Bem, então para fazer essa nossa reninha, nós vamos precisar de um novelinho do fio amigurumi pelúcia, na cor 7563, vai usar bem pouquinho, tá? Um novelo na cor 3583, também não vai usar muito, vai sobrar bastante do novelo. Um novelo na cor 2194, mesma coisa, vai usar menos ainda do que o vermelho. Um novelo e um pouquinho, tá? Então, vocês vão precisar de 2 novelinhos da cor 7567. Mas também não vai usar tudo, vai sobrar bastante. De tudo isso aqui, vai sobrar bastante para uma outra rena, até se você inverter as cores. Nós vamos usar olhos com trava de segurança. Esse aqui é número 18. Um pedacinho, mas bem pouquinho mesmo, de um fio preto. Pode ser o amigurumi soft ou o amigurumi. A tesoura para os acabamentos. A agulha de crochê, eu usei a de número 4. E marcador de pontos para você não se perder. E claro, o enchimento, que é a nossa manta siliconada ou a fibra siliconada. Ok? Então essa é a nossa listinha de materiais. Nós vamos iniciar pela cabecinha da nossa rena. Eu tenho uma parte aqui bem adiantada, porque eu vou deixar para vocês aqui do lado, tá? Aqui do lado, a receitinha por escrito da cabecinha da nossa rena. Então, é anel mágico. Só para vocês verem como é fácil, como esse fio desliza facilmente na agulha. Ó, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente sempre vai começar aqui com 6 pontinhos baixos. Ó, puxou o seu fiozinho, ele desliza muito fácil, muito fácil. E aí, você já vai para a segunda carreirinha de pontos baixos, tá? Então, na primeira foram 6, na segunda será um aumento para cada um do pontinho de base, ou seja, 2 pontinhos em cada ponto, e você vai passar a ter, então, 12 pontinhos baixos, ok? Então, aqui agora é só você seguir o que está escrito aqui na tabelinha e eu vou dar uma mostrada aqui para vocês, mostrar um pouquinho, tá? Então, você vai começar com anel mágico, 6 pontinhos baixos. Na segunda carreira, você vai dobrar para 12 pontos baixos. Na terceira carreira, você vai fazer um aumento, um sem aumento e vai passar para 18 pontos baixos. Na quarta carreira, você vai fazer um aumento, 2 sem aumento e vai passar para 24 pontos baixos. Na quinta carreira, um aumento, 3 sem aumento e vai totalizar 30 pontinhos baixos. Na sexta carreira, um aumento, 4 sem aumento e vai passar para 36 pontinhos baixos. Na sétima carreira, um aumento, 5 sem aumento e vai passar para 42. Na oitava carreira, um aumento, 6 sem aumento e vai passar para 48 pontinhos. Na nona carreira, um aumento, 7 sem aumento e vai passar para 54 pontinhos baixos, tá? Então, você vai aumentar da primeira carreira até a nona. Aí, você vai fazer a 10ª, a 11ª, a 12ª, a 13ª, a 14ª, a 15ª, a 16ª carreira com apenas 54 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, são da 10ª carreira até a 16ª, 54 pontos baixos, ponto sobre ponto, ok?
Aí na 17ª você vai começar as diminuições, então nós vamos inverter o processo. Se eu aumentei aqui até a 9ª carreira, que era um aumento e 7 sem aumento, nós vamos começar a voltar, regredir essa contagem de pontos. Então agora eu vou inverter, eu vou trabalhar 7 pontinhos baixos e vou diminuir um ponto, então é uma diminuição, 7 pontos baixos. Na 17ª, na 18ª, são 6 pontos baixos e uma diminuição. Na 19ª, são 5 pontos baixos e uma diminuição. Na 20ª carreira, são 4 pontos baixos e uma diminuição. Aí aqui agora a gente já vai colocar o nosso olhinho para facilitar o nosso acabamento depois. Então, para colocar o olhinho, você vai vir aqui, ó, do centro, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Aí, então, entre a 8ª e a 9ª, você vai colocar um olhinho. Vai dar um espaço de 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos entre eles, ok? 5 pontos, pode fechar. Vai travar o olhinho. Travamos o olhinho, ó, aqui ele vai ficar a parte da frente dele, da boca, e aqui é a parte de trás, tá? Aí a gente vai continuar, então, a nossa diminuição. Aí aqui, na 21ª carreira, nós vamos fazer 2 pontinhos baixos e uma diminuição. 2 e 1. Ficando, então, com 18 pontos baixos nessa carreirinha, ok? Então, agora, nessa próxima carreira, você vai fazer um ponto baixo e uma diminuição em toda a carreira, ficando, então, agora com 12 pontinhos baixos nessa carreira aqui, ok? Quando a gente terminar esta carreira, nós já vamos colocar o enchimento antes de finalizar ali na última carreirinha, tá bom? Então, quando chegar na carreirinha que ficam 12 pontinhos baixos, vocês vão colocar o enchimento, assim. Fica um espaço bem pequenininho, mas a gente vai conseguir colocar. Não precisa deixar ele muito cheio, mas também não é para deixar ele molinho não, tá? Então, é uma quantidade boa de enchimento que vocês vão precisar, tá? Acerta, tá? Ele vai acertando a cabecinha dele, pra ele ficar bonitinho. Tá bom aqui, tá bem macio. Aí agora, nós vamos fazer, nessa última carreirinha aqui, nós vamos fazer 6 diminuições em sequência, tá? Então, você tinha
12 vai passar para 6 pontinhos. Então, ó, vai pegando sempre as duas argolinhas aqui do ponto, vai finalizando a carreira, ok? Então, são 12, nós vamos passar a ter aqui 6 pontinhos. Então, finalizou. Para que ele fique bem fechadinho, você vai encerrar, vai cortar o seu fio. Fazer o arremate normal, tá? Passa o fio pela agulha do tapeceiro. E aí, você vai pegar todas as argolinhas desses 6 pontos, ó, 2, e vai passando o fio por dentro. 4 e 6. Puxa, ó, ela vai ficar bem fechadinha, tá vendo? Aí você fecha esse falso anel mágico, né? Você fecha esses 6 pontinhos como se ele fosse um anel mágico. E é só passar o fio por dentro da própria cabecinha para dar um arremate melhor e pronto. Aí agora nós vamos colocar aqui, ó, vamos fazer o focinho dele, tá? Então, novamente, aí vocês vão acertando. Por enquanto não tem cara de nada. O focinho dele vai ser bem simples também, tá? A receitinha tá escrita aqui em algum cantinho aqui, tá? Na tela. É 6 pontos baixos no anel mágico, primeira carreira. Segunda carreira, você vai fazer 6 aumentos, vai ficar com 12. Terceira carreira, um aumento, um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo, vai ficar com 18 pontinhos na terceira carreira. Na quarta carreira, um aumento, 2 sem aumento, vai ficar com 24. Na quinta carreira, um aumento, 3 sem aumentos, vai ficar com 30. E aí, você vai fazer 3 carreiras de 30 pontos baixos, sem aumento. Aí, agora, nós vamos costurar esse focinho, então, aqui na carinha da nossa rena, tá? Você vai colocar bem abaixo dos olhos, aqui umas 2 carreirinhas abaixo do olho. E vai deixar ele folgadinho. Aqui, ó, acerta ele direitinho para ele centralizar, tá? Para ficar, ó, na lateral do olho, na lateral do outro olho aqui. E 2 carreiras abaixo do olho, tá? Aqui. Você pode marcar com o alfinete para não se perder, então pode marcar certinho. E aí, vai fazer a sua costura no local certinho, que já tá marcado, tá? Vai costurar e vai deixar uma pequena abertura para poder colocar o enchimento novamente, tá? Então, é só pegar o pontinho da cabecinha com o pontinho aqui do focinho. Um pontinho por pontinho, e aí você vai trabalhando toda a volta, tá? Costurinha simples. Pega um ponto, outro ponto e vai passando, contornando toda a volta aqui, tá? Então, vai costurar dessa forma aqui, até chegar aqui e deixar uma pequena abertura pra gente colocar o enchimento, ok? Então, eu deixei uma pequena abertura aqui, onde eu vou colocar o enchimento agora. Termina de costurar, tá? De contornar aí os pontinhos.
Passa lá por dentro para arrematar, né? Vai ficar um focinho. Essa reninha. Aí, nós vamos fazer uma bolinha que é o nariz dela, tá? É o nariz vermelhinho dela. Essa bolinha aqui, bem fácil também, tá, gente? Ó, anel mágico, 6 pontinhos baixos, dobra para 12, fazendo um aumento em cada pontinho. Repete essa carreirinha de 12, então, ó, primeira, segunda, terceira, repete a carreirinha de 12 e faz 6 diminuições, ficando com 6 pontinhos baixos. Então, é só isso, a bolinha do nariz. Não tem enchimento, se você quiser colocar, você pode até colocar para deixar ele um pouco mais durinho, tá? Mas se você não quiser colocar, não precisa. Aí nós vamos costurar aqui bem na pontinha do nariz. Aqui, ó. Vou pegar 1, 2, 3, na terceira carreirinha, eu vou colocar o meu narizinho aqui, ó. Bem no meio dos olhos, terceira carreira, tá? Ó, bem centralizadinho com o olho. E aí, coloco aqui, ó. 1, 2, 3, da quarta carreira, entre a quarta e a quinta carreira. Como eu disse, se você quiser, você pode colocar um pouquinho de enchimento, tá? Não tem muita necessidade, que ele já fica bem durinho. São apenas 6 pontinhos. 6 pontinhos e finalizou aqui. Olha que fofúcio, tá? Então, fica assim, narizinho. Aí, agora, nós vamos aproveitar, já que estamos com a agulha, e vamos fazer aqui o bordadinho dos olhos dele, tá? E aí, a gente já vai depois pra terminar as orelhinhas e os chifrinhos, tá? E aí, é só colocar lá no nosso corpinho, fazer o nosso corpinho e costurar tudo depois. Então, pro olho, a gente vai passar 3 fios, tá? Mais ou menos, em cima do olhinho, pra fazer a pálpebra dele ali caidinha. Então, assim, bem aqui, ó, no cantinho do olho, passa pro outro lado aqui, ó, passando por baixo do olhinho. E aí, você vai passar 3 vezes aqui, sempre pegando um pouquinho acima do outro lado, para fazer tipo um degrauzinho. Cada um sai com uma carinha diferente, porque cada um a gente pega num lugar um pouquinho diferente, aperta o ponto um pouco mais, então todos eles ganham características diferentes. Vou pôr mais um aqui, ó. Já temos uma pálpebrazinha caída sobre o olho. Aqui eu já vou direto pro próximo olhinho, aqui, ó, na outra lateral, na mesma altura, mais ou menos. Já vou fazer a minha outra pálpebra. Só você ajustar. E aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa. Tenta sair um pouquinho pra cima, só pra dar uma diferença, não ficar todos em cima, um em cima do outro. Um pouco mais pra baixo. Aqui é intuitivo, tá? É um bordadinho e você vai cobrindo o olhinho. Então, você vai vendo se tá bom pra você, se ele cobriu, se ele passou onde ele passou, porque às vezes ele escorrega, vai pra baixo.
do olho. Então, vai acertando conforme você vai puxando e vai passando aqui, tá? Olha, já ficou com as pálpebras caidinhas aqui. Então, você vai, intuitivamente, você vai arrumando, vai ajeitando ele ali, tá? Para sobrancelha, você vai precisar de um pouquinho só do fio preto. Que é um pouquinho, qualquer coisinha que você tiver aí, já vai ser o suficiente, porque a única hora que nós vamos usar ele é no bordadinho da sobrancelha e depois no bordadinho lá da botinha. Aí você vai vir aqui, ó, 2 pontinhos acima, 2 carreirinhas acima, 1, 2, e faz ele atravessadinho aqui, ó, faz uma sobrancelha em cima do olhinho, de mais ou menos 3 pontinhos, mas faz ele na diagonal para ele sair na carreirinha lá de cima. E faz aqui, ó, pode passar 2 vezes para dar uma marcadinha boa, né, ó. Aqui o desenho da sobrancelha, na verdade, você vai fazer para cada um, você pode fazer de um jeito. Se você deixa ela mais arqueada, ele fica com uma expressão, se você deixa mais juntinha, ele fica com outra. Então, aqui você define a expressão do seu bichinho. Se você põe para baixo, ele vai ficar com uma carinha mais dengoso, se você põe para cima, ele fica com uma carinha mais zangadinha, e assim por diante. Bem no cantinho aqui. Pode fazer uma para cima, outra para baixo. Dá para brincar com a expressão dos bichinhos na hora que a gente faz a sobrancelha deles. Tá? Ó. Ficou menorzinha. Então aqui a carinha já tá prontinha. Pode ser um pouquinho maior essa sobrancelha, que ela ficou bem pequenininha. Um pouquinho mais para baixo aqui ela vai ficar melhor. Vou até aumentar. Um pontinho para baixo ela vai ficar melhorzinha. Pronto. Já ficou melhorzinha. Já vai ficando com uma carinha bem dengosa, né? Agora a gente vai fazer então a orelhinha dele, tá? Que é bem fácil também, eu já tenho uma aqui inclusive pronta. Que é, nada mais é que nós vamos fazer 4 partes iguais agora, tá? 2 a gente arremata e 2 você vai já fazer e já emendar. Então são, olha só como é fácil, gente. Anelzinho mágico, anel mágico, 6 pontos baixos. Na segunda carreira, 6 aumentos, 12 pontos baixos. Na terceira carreira, 1 aumento, 1 ponto, 18 pontos baixos. Na quarta carreira, 1 aumento, 2 pontos baixos, você vai ficar com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, 1 aumento, 3 pontos baixos, você vai ficar com 30 pontos baixos. E na sexta carreira, 1 aumento, 4 pontos baixos e você vai ficar com 36 pontinhos baixos, tá?
vai fazer duas partes dessa e arremata. Aí você vai pegar a próxima parte, vai repetir novamente, tá? Vai fazer os 36 igual, só que agora você não vai arrematar, tá? Então, você vai pegar esta parte que você acabou de fazer com 36 pontos baixos, pegar aquela que você guardou, que você arrematou, e vai pôr aqui, ó, avesso, avesso com avesso, vai colocar uma sobre a outra, as duas tem 36, tá? Uma sobre a outra, e vai colocar aqui, ó, pegar as duas argolinhas desta que você tá fazendo, com as duas argolinhas aqui você sobrepôs, e vai fazer 36 pontos baixos, tá? Então, você vai trabalhar os pontos baixos de uma, unindo com os pontos baixos da outra, tá? 36 pontinhos. Ela vai ficar assim, ó. Então, você tem duas bolachinhas aqui, que são duas orelhinhas, tá? Aí, você vai pegar o fio, vai deixar um fio grande pra costura, tá? Aí, você vai dobrar esta orelhinha aqui ao meio, ó, vai dobrar ela assim, e vai costurar aqui, ó, 3 pontinhos nessa ponta aqui, 1, 2, 3 pontinhos de uma ponta. Pode conduzir o fio pela própria orelhinha aqui agora, até chegar lá na outra pontinha. Passa ele por dentro dela, até chegar na outra ponta onde a gente acabou de dobrar aqui. E aí, você vai costurar essas outras 3 pontas aqui também, tá? Ó, 1, 2 e 3. Com a outra lá, você vai fazer a mesma coisa, tá? Vai ficar uma orelhinha assim, caidinha, tá? Aí, você vai pegar agora na altura dos olhos aqui, ó, bem na altura dos olhos, mais ou menos 2, 4, 6, 8 carreiras, e vai colocar a primeira orelhinha. Então, com o próprio fio que você tem aqui, você já vem e coloca a sua orelhinha. 8 pontos de distância, bem na altura dos... Aqui, ó, bem na alturinha dos olhos, tá? Ela vai ficar caidinha aqui pra baixo mesmo. Não tem problema, é assim mesmo. E aí, você vai costurar, passar umas 2 ou 3 vezes aqui, pra ficar bem firme. E vai fazer a mesma coisa com a outra lá do outro lado. Vai fechar e já vai costurar também. Olha. Tá? Aqui, ó, a orelhinha fica caidinha aqui. E aí, vai fazer a mesma coisa com essa aqui do outro lado. Ok? Então, ele vai ficar assim, tá? Ó, já coloquei as duas orelhinhas. Agora, nós vamos fazer o chifrinho, que é esse chifrinho aqui, ó. Bem facinho de fazer também. Eu já tenho eles prontos aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, tá? Então, para o chifrinho aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o fio na cor marfim. E vamos trabalhar anelzinho mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos baixos. Fecha esse anelzinho mágico e vai trabalhar agora mais 3 carreirinhas de 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4,
5, já vira ele pro direito aqui, e 6, tá? Então, são mais 2 carreiras, porque você vai ficar com 4 carreirinhas de 6 pontos baixos. A que você iniciou e mais 3, ok? Então, você vai fazer 2, para cada chifrinho, você vai fazer 2 pecinhas dessa de 4 carreiras de 6 pontos baixos, tá? Então, eu já tenho uma aqui, uma delas você arremata, tá? Corta o fio e arremata, a outra você deixa o fio aqui, o fio de trabalho preso na pecinha. Aí você vai colocar essa pecinha, uma de encontro à outra, ó, uma de costas para a outra. E a gente estava trabalhando nesse sentido, agora a gente vai trabalhar no sentido contrário. Vocês vão voltar aqui um pouquinho agora, tá? Então, ó, vai colocar o fio aqui, a agulha nesse primeiro pontinho baixo, aquele que estava de encontro, você vai pegar o outro fio, o outro pontinho dele. E nós vamos fazer 3 pontos baixos, pegando as 2 pecinhas juntas, ó. 1, 2, 3. Último pontinho aqui, 3 pontinhos aqui. Aí, fazendo dessa forma, eu eliminei 3 pontinhos para cada uma das pecinhas, tá? Então, agora eu vou fazer os 3 pontinhos restantes dessa pecinha na sequência, volto a trabalhar no sentido normal, ó. 2, 3 dessa peça e os 3 da outra pecinha aqui do outro lado. Então, temos 1, 3, 4, 5, 5 e 6. Então, voltamos a ter aqui 6 pontinhos baixos. Eu vou repetir esses 6 pontos baixos agora durante mais 3 carreiras. Então, ele vai ficar com 4 carreirinhas de 6 pontos baixos, tá? Dessa forma aqui, ó, ele vai ficar desse jeitinho aqui, dessa que já está prontinho aqui. Ok? Agora, a gente vai costurar na cabecinha. Eu já deixei um pedaço de fio para os dois. Nós vamos costurar na cabecinha da nossa rena. Então, vocês vão colocar um de um lado da orelhinha e o outro do outro lado, ó, tá? Se quiser mais aqui em cima, pode colocar mais juntinho. Então, você escolhe agora como que você quer que ele fique. Mais aqui, nas laterais, ou mais centralizado aqui no meio. Eu gosto mais aqui nas laterais, pertinho da orelha, tá? Bem, então, costurei os 2 chifrinhos, já está quase pronto, falta só um detalhezinho, tá? O mesmo fio que eu costurei aqui, o último chifrinho, eu desci e saí aqui, ó, na lateral do olhinho, logo abaixo da pálpebra. E aí, a gente vai passar um fiozinho aqui, ó, embaixo do olho, tá? Eu venho aqui, já saio do outro lado. Opa! Já saio aqui do outro lado do olho. Porque vocês vão fazer isso aqui, ó, vocês vão empurrar e ajeitar ele aqui debaixo do olhinho dele, tá? Pode puxar um pouco mais, porque assim ele faz um pequeno sombreado aqui que dá aquele olhar de dengoso para nossa pecinha. E aqui eu venho e coloco o fio do outro lado da pálpebra. Pode puxar, que ele vai, naturalmente, ele já vai um pouquinho para baixo do olho. E aí, você vai ajeitando aqui e deixando onde você quer. Ó, vai ficando com essa carinha aqui de dengoso. Só finalizar, arrematar o fio. E pronto. Pronto, a carinha dele tá pronto, né? O dela, né? A gente vê da nossa rena ou do nosso reno. Tá prontinho. Agora, a gente vai fazer, então, o corpinho e costurar
no corpinho, a cabecinha, acabar de montar a nossa rede.